Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o sistema excretor, que antigamente era chamado de sistema urinário. Hoje vamos entender por que ele não é mais chamado somente de sistema urinário e sim sistema excretor. Vem comigo! O sistema excretor, assim como qualquer outro sistema, tem as suas funcionalidades. E uma das funções do sistema excretor está em eliminar o excesso de substâncias tóxicas produzidas pelo nosso metabolismo. E que substâncias tóxicas seriam essas? Exemplo, a amônia, a ureia e o ácido úrico, que são 3 compostos nitrogenados que são produzidos pelo nosso metabolismo. Basicamente, o metabolismo da digestão, que produz essas moléculas. E também a eliminação do excesso de água. Para isso que serve o sistema excretor. Eliminação de resíduos tóxicos mais o excesso de água. E como é que poderiam ser eliminadas essas substâncias? No nosso corpo, ela pode ser liberada tanto pela produção do suor, que é chamado de sudorese, como pela produção da urina, que é chamado de diurese. Por meio das glândulas que produzem o suor, que são as glândulas sudoríparas, será produzido basicamente um líquido chamado de suor. Nesse líquido, nós vamos encontrar sais, água, ureia e ácido úrico. Basicamente, vamos eliminar esse excesso de suor quando estivermos em dias quentes. Já no caso dos climas frios, nós vamos produzir a urina, em maior quantidade a diurese. De uma certa forma, também o sistema excretor, ele funciona como se fosse uma espécie de termorregulador, perdendo água para manter o equilíbrio do corpo, no caso do ser humano, dos animais homeotérmicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de excretas nitrogenadas. A primeira excreta nitrogenada que eu citei ainda há pouco foi a amônia. A amônia é uma excreta nitrogenada muito tóxica. Ela precisa de um volume muito grande de água para ser eliminado. Os seres que vão eliminar tendem a ser os seres aquáticos, tendem a ser os peixes ósseos, os anfíbios, que são os girinos. Tá? Então, tanto os peixes ósseos como os anfíbios, que são girinos, eles vão excretar amônia, composto muito tóxico. São os animais amoniotélicos. A maioria dos animais aquáticos vão eliminar esse tipo de excreta. Além desse tipo de excreta, podemos encontrar também a ureia. E se tratando da ureia, ela é um composto nitrogenado intermediário. Não precisa nem de muita e nem de pouca água para ser eliminado. No caso, animais que vão eliminar a ureia são os mamíferos, os anfíbios adultos, como os sapos, e os peixes cartilaginosos. A ureia é mais encontrada e eliminada na maioria também dos animais terrestres. E o último tipo de excreta nitrogenada é a chamada de ácido úrico. O ácido úrico é uma excreta nitrogenada praticamente atóxica, quase não tem toxicidade. E por quase não ter toxicidade, essa excreta nitrogenada ela vai precisar de pouca quantidade de água para ser eliminada. E vai ser eliminada pelos répteis em sua maioria, as aves e também os insetos. Então, esses são os 3 tipos de excretas que são eliminadas em maior quantidade em cada um dos seres que nós vimos
agora na sequência. Vamos falar um pouco sobre a excreção dos seres vivos. Em se tratando desse mecanismo fisiológico, os primeiros seres a apresentar um sistema excretor de fato são os protozoários. Os protozoários eles têm uma estrutura celular chamada de vacúolo contrátil. É uma estrutura celular que faz o controle do excesso de água e de resíduos tóxicos dentro da célula, no meio intracelular. Então, o vacúolo contrátil também é chamado de pulsátil. Ele vai pulsar, ele vai contrair e eliminar o excesso de água e de excretas nitrogenadas. Um exemplo desse processo, o paramécio caudatum. Além dessa forma de excreção, existe também alguns seres que podem excretar. No caso, esses seres também são bem simples, como as esponjas e os quinidários, os selenterados, como a água-viva, vão eliminar resíduos tóxicos por difusão. Célula a célula do corpo, eles vão eliminar esse excesso de água e de excretas nitrogenadas. Outro exemplo de grupo de animais que também fazem isso são os platelmintos. Dentro desse grupo, nós podemos encontrar as planária. A planária ela é classificada como sendo um verme chato. No interior do seu corpo, nós podemos encontrar células específicas que fazem a excreção. Essas células recebem o nome de células flama. Elas recebem esse nome pelo fato de terem o formato de uma chama, de uma vela acesa. Por meio dessas células vai ocorrer o processo de filtração do fluido intersticial, que é o líquido que está dentro do corpo desses platelmintos. Esse fluido ele é absorvido por essas células e por meio dos cílios dessas células, esse fluido é levado para um duto coletor e eliminado por um poro excretor ao longo da superfície do corpo desse animal. É dessa maneira que se sobressai o mecanismo da excreção por células flama, no caso dos platelmintos. Além disso, temos um outro grupo, que é o grupo dos anelídeos. Quem são os anelídeos? Os anelídeos são os animais que apresentam o corpo formado por anéis. Como principal representante, nós temos as minhocas. As minhocas são animais que apresentam o corpo segmentado, dividido nesses anéis, e se você observar, cada estrutura do corpo, cada anel da minhoca vai conter uma estrutura chamada de nefrídio. O nefrídio é uma estrutura pequenininha que funciona como se fosse uma espécie de um mini rim, que vai ter próximo a ele um líquido celomático, da onde ele vai filtrar esse líquido celomático e eliminar os resíduos desse líquido celomático por meio de uma estrutura chamada de nefridióporo. Dessa maneira, temos a excreção por nefrídeos, que é uma espécie de um mini rim encontrado nas minhocas. Na sequência, nós temos o grupo dos insetos. Os insetos também têm a sua forma de excreção, só que agora vai ser por estruturas chamadas de túbulos de Malpighi. Essas estruturas chamadas de túbulos de Malpighi, elas ficam próximo ao intestino do animal, tem uma comunicação com o trato digestório. Esses túbulos são espécies de tubos mesmo, que ficam aderidos à estrutura e à cavidade intestinal. Nesses tubinhos próximo ao intestino vão ser absorvidas águas, sais e excretas, que vão ser eliminados posteriormente junto com suas fezes, formando fezes e urina sendo eliminados pelo ânus desses animais, no caso dos insetos. E o último tipo de estrutura que vai garantir a excreção no corpo dos animais
são as estruturas chamadas de rins. Os rins estão presentes no grupo dos vertebrados, que inclui répteis, aves e mamíferos. E se tratando dos mamíferos, os rins são formados de várias partes, como podemos observar agora. Eles são formados pelo córtex renal, que é a região mais externa do rim, a medula renal, que é a porção mais interna do rim, seguido por pirâmides renais ou de Malpighi, tá? Abaixo tem os bacinetes, né, que vão direcionar para a formação da urina, cálice renal, tá? Os rins são irrigados por dois vasos, um chamado de artéria renal e o outro chamado de veia renal. E depois que ocorre o fenômeno da filtração do sangue nos rins, esse sangue vai produzir a urina. E essa urina vai sair por um outro canalículo chamado de ureter. Todo esse processo de formação da urina será descrito na próxima aula. Então, essas foram as principais estruturas que fazem parte da excreção dos animais. Hoje falamos um pouco da função do sistema excretor, dos tipos de excretas nitrogenadas e a excreção nos animais. Numa próxima aula, vamos falar um pouco mais especificadamente sobre a excreção humana. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa aula e também, caso tenham algumas dúvidas, poderão direcionar aos monitores. Tudo certo, gente? Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Agradeço mais uma vez a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!